Paz do Senhor, meu amado. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico semanal. Então, hoje o nosso encontro é um pouquinho mais longo, porque nós estamos falando da semana, do estudo semanal da nossa escola bíblica. E hoje o nosso assunto é sobre alistar valentes. Então, o nosso tema de hoje se chama Alistando Valentes. Eu tenho aqui um versículo que vai dar todo o enfoque para nós, vai dar toda a direção para esse nosso estudo. Está colocado em 1 Samuel 17:47, e ele diz assim: E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão, na nossa mão. Amado, pega a Bíblia, pega o seu caderno, lápis, caneta e vem conosco. Se prepara para esse nosso estudo semanal. Para falar de valentes, necessariamente eu preciso falar de Davi. Não tem como falar de valente sem falar de um dos mais valentes guerreiros que esteve a serviço do nosso Deus, Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, é o que está escrito na palavra. Esse homem, ele nasceu em Belém, numa cidade pequenininha, numa cidade humilde. Inclusive, ele tem isso em comum com Jesus. Depois, quando ele já estava um pouquinho mais velho, já adulto, ele foi ungido por Samuel, foi ungido rei por Samuel, e a partir deste momento o Espírito de Deus caiu sobre ele e ele teve uma vida dedicada ao nosso Deus. Duas características são muito marcantes em Davi. Em primeiro lugar, Davi era um músico, ele tinha uma habilidade muito grande em cantar, em louvar, em glorificar o nosso Deus. Então, uma das características que mais chama a atenção nossa em relação a Davi é que ele era uma pessoa de louvor, era uma pessoa de adoração. A segunda característica nós vamos vendo a partir do momento em que a gente vai contando a história, lendo a história, aprendendo a história do povo de Israel, nós vamos observando que Davi era um guerreiro por excelência. Ele era valente, ele era corajoso. E essas duas características, a característica de adoração, a característica de louvor e a característica de ser valente, corajoso, um guerreiro que não fugia da briga, que não fugia da guerra, da batalha que estava sendo direcionada por Deus, fez com que ele fosse muito amado pelo Senhor. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Tanto isto é que o nome de Davi é ainda hoje cantado por todo o Israel. Davi foi efetivamente o personagem mais importante da história de Israel. E nós vamos hoje tratar de um dos aspectos deste Davi segundo o coração de Deus. Nós vamos falar sobre o Davi guerreiro, sobre o Davi valente, sobre o Davi corajoso. E para falarmos sobre esse Davi guerreiro, nada mais conveniente do que lembrarmos a primeira façanha de Davi como guerreiro. Davi e Golias talvez tenha sido o embate mais famoso da história. Golias era um guerreiro muito competente, era um grande guerreiro, e ele estava à
afrontando não só o povo de Deus, como também o próprio Deus. Então ele zombava, né, no campo de batalha, ele estava zombando do povo de Deus, zombando do próprio Deus. Ele era um guerreiro, não só porque sabia lutar, mas também porque ele tinha um porte muito grande. A Bíblia fala em 1 Samuel 17, 4, que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Então veja lá, 17, 4. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, e que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Se o côvado vale mais ou menos 45 centímetros, de 42 a 45 centímetros, nós vamos ver que este Golias, ele tinha mais ou menos 2,80 metros, 2,90 metros de altura. Isso é muito grande, é uma altura muito grande. É um guerreiro que ele impressionava não só por ser um guerreiro experimentado em campo de batalha, mas também porque era um guerreiro que tinha um porte muito grande. 2,80 metros, 2,90 metros é muita coisa. Esse guerreiro, então, quando ele vinha, a palavra diz que ele usava uma armadura completa. É o que está em 1 Samuel 17, a partir do verso 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Se eu for observar isso, se eu for transformar essa medida em peso, em quilo, né, nós vamos ter mais ou menos 56 quilos. Então a armadura dele era de 56 quilos, protegendo todo o seu corpo. É interessante aqui, amado, que isso era uma coisa comum num campo de batalha. Eles tinham as armas e alguns objetos, algumas vestimentas que eram de proteção, que é o que acontece com essa armadura. Davi era um jovem, era um recém-saído da adolescência, ele tinha mais ou menos 1,80 m, que é o tamanho normal, o tamanho comum de um jovem, né, com essa idade. Veja que ele, com 1,80 m, estava agora frente a alguém que tinha 2,80 metros. Lembre-se o seguinte, nessa passagem, a palavra nos explica o seguinte: Davi não estava no campo de batalha porque ele era um guerreiro, não por isso. Como ele ia e vinha do campo de batalha por conta dos seus irmãos, que sim, eram guerreiros e estavam ali, ele, por coincidência, num dos dias em que Golias afrontou o povo de Deus, afrontou a Deus, Golias estava no local e ele se sentiu muito tocado com isso, muito zangado com isso, e ele reagiu a isso. Ora, quando Golias afrontou, quando ele desafiou, Davi aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio e aí o que acontece? Saul tentou colocar nele a sua armadura. Veja lá, é o que está no versículo 38 e 39 do mesmo capítulo. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou Davi aquilo de cima de si. Então, o que acontece aqui, amado? Muito importante que o amado compreenda isso.
Davi estava acostumado a correr perigos? Sim, ele era pastor. E por óbvio, ele defendendo o seu rebanho, ele já havia enfrentado outras criaturas. Mas ele não era um guerreiro, ele não fazia parte de um exército, ele não estava treinado para este tipo de ação. E aí o que acontece? Quando vem um guerreiro todo paramentado, todo armado, né, Davi ele percebe que ele precisa enfrentar e as pessoas tentam colocar nele aquilo que era comum numa batalha, a armadura. E eles pegaram a armadura do rei, a armadura de Saul. Olha que coisa interessante. Quando nós entramos numa batalha, e aqui eu quero que o amado entenda que nós podemos avançar mais o nosso raciocínio. Quando nós entramos numa batalha, quando nós estamos guerreando hoje, não é mais uma batalha física como esta que o povo de Deus fazia. Nós entramos numa batalha que é uma batalha espiritual. Espiritual. E, portanto, a nossa armadura, ela tem que ser um pouco diferente da armadura que o mundo usa. A armadura que é terrena. Estas armas não vão servir para nós, porque nós temos uma outra natureza agora. A nossa guerra, a nossa batalha é uma batalha espiritual, não uma batalha física. Então o que acontece? Quando nós entramos numa guerra, não adianta a gente querer usar a armadura de uma outra pessoa. Isto não vai funcionar, porque esta proteção, esta armadura, ela é feita especificamente. Então, numa batalha espiritual, eu não posso usar as armas que o irmão usa, porque isso são armas específicas dele. Ele sabe lutar com estas armas. Eu preciso de uma armadura minha, uma armadura que eu possa utilizar, que eu possa vestir e que possa me revestir. Então, nesse ponto aqui, amado, quando você entra em batalha, é importante que você tenha as tuas armas, a tua armadura, o teu revestimento. E então, aqui, o que acontece? Davi tira tudo isso e ele coloca a armadura dele. Qual é a armadura dele? Está lá no versículo 45. Diz assim: disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi sabia muito bem que a batalha dele não era com espada, não era com armadura, não era com escudo, não era com lança. A batalha dele era espiritual. Então ele tem um outro revestimento. Ele vem em nome, né, do nosso Deus. Amados, como é que eu posso usar isso hoje? Eu vou usar uma outra passagem. Claro, Davi não tinha esta passagem, porque ela não havia sido escrita ainda, mas ele já sabia como é que a coisa funcionava. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se nós observarmos em Efésios 6, é a partir do 10, quando se fala da armadura de Deus. Mas eu quero ressaltar alguns versículos. Veja lá, diz ali no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E após isso, ficais firmes. Então veja, nós temos uma outra armadura. Uma armadura que não é física. Uma armadura que vem de Deus, que é dada por Deus. Mas como é que é isso, Eleni? Está explicado no 12. Se você olhar no 12, ele explica isso. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais de maldade nas regiões celestes. Hoje, meu amado, nós somos guerreiros ainda, mas nós não entramos num campo de batalha físico.
Nós não brigamos com espadas, armaduras, cintos e capacetes, etc. Não. Hoje nós temos outras armas e Davi sabia disso. Davi estava preparado para isso. Então veja lá, olha o que diz ali, continuando na palavra, olha a nossa armadura hoje. Né? O autor sagrado ele explica para nós qual é a nossa armadura. Então veja, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Não é o cinto, é a verdade. Tá? Vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, amados, a nossa armadura é um pouquinho diferente da armadura deles. O autor ele usa esses símbolos porque as pessoas estavam acostumadas a isto. Nós, como não temos mais esse costume, a gente precisa aprender primeiro como é que era, para depois saber como é que faz. Então, neste caso aqui, o que Davi está nos ensinando? Eu não posso ir para uma batalha que é espiritual usando as armas terrenas. Eu só posso ir para uma batalha espiritual usando armas espirituais. E Deus nos explica e nos ensina onde estão estas armas. Está em Efésios 6, do 10 até o 18. Entendeu essa primeira lição? Isto é super importante. Isto é vital para a nossa sobrevivência. Uma outra questão muito importante é que quando Davi assume, então, a liderança, ele vai organizar o exército. E ele organiza o exército da melhor forma possível. Como é que ele faz isso? Ele vai montar um regimento por tribo, ou seja, todo mundo participa da batalha. Amados, ninguém fica de fora de batalha. Ninguém fica de fora da batalha. Todas as tribos tinham representação no exército de Davi. Ninguém fica de fora. Eu tenho que usar todo mundo e todo mundo tem que estar pronto para a batalha. Ah, mas eu não sou de briga. Amado, batalha espiritual é todo dia. Eu sinto muito, é todo dia e você tem que estar preparado. Ninguém pode ficar de fora da batalha. Todo mundo tem que entrar na guerra e saber batalhar. E saber batalhar. Porque a nossa vida depende disso. Outra coisa, ele tinha um comandante em chefe. Ele era o comandante, sim, ele era o comandante maior. Mas ele tinha alguém que era o seu braço direito. Era o melhor guerreiro, era o guerreiro mais experimentado, era o guerreiro que tinha mais conhecimento de batalha, o que sabia lutar, o que mais sabia lutar, depois de Davi, era o que mais sabia lutar. Nessa passagem aqui, quando nós falamos do exército de Davi, o comandante em chefe de Davi se chamava Joabe. Olha, outra coisa interessante, Davi usou todos os recursos que ele dispunha. Inclusive, não era só o exército de homens. Ele então criou uma parte, né, que era a cavalaria. Então, haviam cavalos que estavam treinados para a guerra. E ele fez também esquadrões que eram compostos de carros de guerra. Isto, amados, fisicamente. Espiritualmente, o que é que isso está nos dizendo? Que nós temos que usar
todos os recursos que nós dispomos. Absolutamente todos. Porque o nosso inimigo não é bobinho, o nosso inimigo não é bonzinho, o nosso inimigo quer a nossa destruição. E, portanto, nós precisamos estar preparados e, portanto, nós precisamos contar com todas as armas e todas as estratégias que o Senhor nos coloca à disposição. Os valentes de Davi, eles são tratados, eles são colocados agora numa outra passagem. Então já se passou muito tempo, Davi já tem uma história, né, em relação a isso. E em 2 Samuel 23, 8, a partir do 8, ele fala sobre os chamados valentes de Davi. Eram aqueles que faziam parte do exército de Davi, mas que, pela sua coragem e pela sua valentia, haviam se destacado dos demais. Numa batalha espiritual, amados, todos lutam, todos batalham. Mas existem alguns que têm um destaque maior. Estes são chamados valentes de Davi. São chamados valentes de Davi. E, amado, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos em batalha espiritual, provavelmente você não vai ver a pessoa, provavelmente você não vai perceber que ela está em batalha, porque ela faz isso em silêncio, porque ela faz isso, às vezes, ela faz isso fechadinha no seu quarto. Porque uma batalha espiritual nós travamos em conjunto, em comunhão e também no silêncio da madrugada e também no silêncio do nosso quarto. Então a batalha espiritual, meu querido, é uma batalha diferente. Às vezes nós não fazemos alarde, às vezes não vai parecer, às vezes parece que tudo está quieto, mas nós estamos em batalha. Nós estamos em batalha. E aí, alguns vão se destacar. Por quê? Porque eles já têm mais experiência, porque eles têm mais facilidade em utilizar as armas que o nosso Senhor nos dá. Então, o que aqui acontece é que, pelo que nós vemos em toda esta passagem, nós percebemos que Davi, num primeiro lugar, ele treinava pessoalmente os guerreiros. Ele ia à frente, porque o general vai à frente. O general vai à frente. O general não fica na retaguarda dando ordem. Não. O general mostra como é que faz. O general vai à frente e ele se coloca na linha de combate. Então, ele era o exemplo de conduta e de coragem. Davi era guerreiro. E, portanto, aqueles que o seguiam eram guerreiros também. Eles haviam sido treinados pessoalmente. Queridos, quando nós estamos em batalha, nós somos treinados pessoalmente. Não existe treinamento em massa. Não. A nossa experiência em batalha é a nossa experiência em batalha. É a nossa experiência com o Espírito Santo, é a nossa experiência com aquilo que Jesus nos ensina, com aquilo que os autores sagrados mostram para nós em termos de batalha. Então fica esperto, que não é uma coisa que eu vou aprender, sabe, todo mundo junto. Eu posso batalhar todo mundo junto? Sim, mas eu aprendo individualmente. Eu tenho que aprender a batalhar. Eu lembro que as minhas primeiras batalhas foram terríveis. Foram terríveis. Eu estava moída, eu estava arrebentada. A partir do momento em que você vai aprendendo a batalhar, você é menos ferida, porque você aprende a usar as armas
que estão sendo postas à sua disposição. E Deus escolhe armas específicas e armas próprias para cada um de nós. Nós só precisamos saber reconhecer qual é a arma que é melhor para o nosso tipo de batalha. Aqui ele vai mostrar que cada uma destas pessoas foram usadas como instrumento. Então, todas as circunstâncias que nós vamos observar nessa história que ele conta aqui é exatamente como um instrumento, como uma pessoa que foi usada pelo Espírito, que foi usada, né, através dessas armas, através das circunstâncias, para a proteção da obra de Deus, para a execução dos mandamentos, dos desígnios de Deus. Então, nós somos usados em palavra. Às vezes você se levanta à noite e ora por alguém que você não faz a mínima ideia pelo que está passando, mas você está sendo usado, você é um instrumento de batalha, você está à noite orando em batalha espiritual. Às vezes o Senhor te incomoda em sonho e você levanta e faz a oração. Às vezes o Senhor te pede um jejum e você não faz ideia para quê, então você está sendo utilizado. Se deixe levar. Escute a voz do Espírito, escute a voz do Senhor quando Ele te pede para fazer alguma coisa, porque você, nesse momento, está sendo levantado em batalha. Toma cuidado, amados, toma cuidado para você se proteger também. Busque do Senhor como você se protege para empreender uma batalha e não ficar ferido, né, nesta batalha. Os valentes estavam inspirados, com coragem. Quantas vezes nós nos levantamos e quantas vezes o amado já se levantou, quantas vezes eu já me levantei, né, contra uma situação. Nós estávamos inspirados por Deus. Deus nos dava esta coragem para se levantar e para dizer ao Golias: espera lá, meu querido, aqui não, aqui tem um Deus e você está afrontando o Deus, o verdadeiro Deus. Então aqui não, aqui é diferente, aqui tem guerreiro, aqui tem valente, aqui tem quem lute, aqui tem quem se levante, empunhe as armas e vá para a batalha. Então você, inspirado pelo Senhor, inspirado, cuidado, amado. Vou fazer um parênteses aqui. Não assuma a batalha que não é sua. Espere que Deus te inspire, espere que Deus te diga: esta é uma batalha em que eu quero te usar. Esta é uma batalha em que você vai ter que se levantar, você vai ter que se revestir e você vai ter que guerrear. Tá? Não vá porque você acha, vá porque Deus te manda. E isso é muito importante, meu querido. Isso é muito importante. Os valentes de Davi, eles faziam parte de alguns grupos. Então nós temos aqui, nesta passagem, o amado vai ler depois, com calma, é o nome destas pessoas e o que eles fizeram. Então nós temos um grupo, que é o grupo dos 3, que era composto por Josebe-Basebete, Eleazar e Samá. Na palavra, ele vai contar o que cada um destes fez e por que eles eram chamados valentes de Davi. Eles pertenciam a um trio. Existia um segundo trio, que era Absai, Benaia, e um terceiro, que a Bíblia não cita o nome, ela não fala o nome desta pessoa, mas eram outros 3, também valentes de Davi. Estes que se destacavam
do exército de Davi. E existia um grupo, que era um grupo de elite também, então eles eram mais valentes do que os valentes do exército, mas eles não chegavam a esse grupo dos 3 que eu acabei de falar. E aí, na palavra, tem o nome de cada um deles. O nome deles ficou registrado para a história. Por que, amado? Porque eles eram valentes e corajosos, porque eles empunhavam a espada, empunhavam as armas e brigavam, guerreavam, batalhavam quando era necessário, quando Deus lhes havia indicado. Eles vinham de todo o país, porque, eu já falei para o amado, o povo todo tem que guerrear, o povo todo tem que brigar. Então, eles foram contados como os mais valentes. Era um grupo de elite que havia sido separado, e deste grupo de elite ainda existiam os mais valentes ainda. Os mais valentes que faziam parte do que a gente chama de os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Amado, esses valentes de Davi, eles não brigavam pura e simplesmente nas batalhas, nas guerras. Eles não estavam somente no campo de batalha, enfrentando o inimigo fisicamente. E aqui tem mais uma lição para o amado. Eles acompanhavam Davi. Davi havia sido ungido por Deus, através de Samuel. Davi estava em fuga porque ele estava sendo perseguido. Injustamente perseguido, sim. Davi era a autoridade que Deus nomeou. O que esses valentes fizeram? Eles seguiam Davi. Só no campo de batalha? Não. Eles seguiam Davi, inclusive, para os desertos. Quando Davi passava, pelos desertos, o deserto que a palavra diz, o deserto de Zif, que ficava na Judéia, onde não cresce nada, onde não tem nada, onde só tem pedra, areia, calor, falta água, falta comida, falta tudo. Eles estavam com Davi. Estes valentes eram valentes na preparação do deserto. Amado, a nossa vida espiritual, ela também envolve uma preparação espiritual. E esta preparação espiritual não é numa casa confortável, não é cheia de comida, água e... Não. Essa preparação espiritual é no deserto. É lá onde nós somos treinados. Não era só o ungido de Deus que estava lá, porque o ungido de Deus estava lá fugindo, perseguido injustamente. Onde estavam os valentes? Passando pelo que ele passava. Junto com ele, em tudo aquilo que faltava, em tudo aquilo que era difícil, eles estavam lá. Porque um valente, meu amado, não deixa o seu ungido, não deixa o seu líder, porque se a igreja está sendo perseguida, se a família está sendo perseguida, se um amigo está sendo perseguido, um valente está ali do lado. Um valente vai junto no deserto. Ele não fica em casa de boas. Maior apoio. Não, eu estou indo com você. Eu estou junto com você. Eu estou passando com você. Porque eu estou sendo treinado com você. Eu estou sendo exercitado com você. Eu faço parte desse exército. Eu faço parte desta batalha. Amém, amado? Então eles estavam juntos. Mais uma questão importante aqui, meu querido. Algumas lições, além de todas essas que eu já apresentei para o amado, nós temos ainda algumas lições a lembrar. Primeiro,
Em algumas circunstâncias, eles se levantaram e lutaram sozinhos. Existirão momentos em que você vai ter que enfrentar a tua batalha e ninguém vai estar junto com você. Aline, você acabou de dizer que a gente tem que estar junto, a gente tem que se apoiar. Tem mesmo. Mas em alguns momentos, meu querido, a batalha é só nossa. A batalha é individual. A batalha é pessoal. E aí não tem ninguém que nos ajude. Por quê? Porque Deus quer que seja desse jeito para nós aperfeiçoarmos a nossa vida de valente, a nossa vida de guerreiro. Então, em alguns momentos, meu querido, você vai olhar para o lado e não vai ter ninguém? Não vai ter ninguém. E aí você vai ficar de bico e vai ficar chateado porque não tem ninguém? Não, você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque é Deus que está colocando a situação desta forma. Existem batalhas que nós temos que batalhar. Não tem ninguém perto de nós. E as outras batalhas, nós vamos batalhar em conjunto. Nós vamos batalhar junto. Quando Davi enfrentou Golias, não tinha ninguém do lado dele. Era ele e Golias. Era ele a funda e a lança do Golias. Ele estava sozinho naquela batalha. E é esta forma que às vezes Deus usa para nos aperfeiçoar, para nos treinar ainda mais. Uma coisa que eu quero chamar a atenção está nesta passagem aqui de 2 Samuel. Um dos valentes, a palavra diz que ele luta de tal maneira que a espada ficou grudada na mão. E é uma coisa interessante isso. Eu não sei se você já segurou alguma coisa por muito tempo. Se você segura alguma coisa por muito tempo, quando você larga aquela coisa, ela fica um sinal na tua mão. Tá? Então aqui existe uma lição muito importante para nós. Quando Eleazar lutou aquela luta, aquela batalha, ele lutou por tanto tempo e a batalha estava tão renhida, ela estava tão terrível, que ele segurou a espada por tanto tempo que a espada colou na mão dele. Agora lembra o seguinte, eu acabei de ler para o amado que em Efésios 6, tem num dos versículos tem uma passagem que diz assim, que nós devemos empunhar a espada. E esta espada do Espírito nada mais é do que a palavra de Deus. Então, meu querido, quando você está batalhando, quando você precisa guerrear, empunhe a palavra. A palavra é a espada, meu querido. E às vezes a batalha é tão renhida, ela é tão terrível, ela é tão brutal, que a palavra tem que estar grudada na tua mão. E para que ela possa ser utilizada, para que você possa manipular a espada, para que a palavra, então, seja utilizada dessa forma, você precisa conhecer. Você precisa treinar. Você precisa ler, estudar, meditar na palavra. Deus já falava isso para o seu povo. Medita de dia e de noite, assentado, de pé, andando, deitado, não interessa. Medite, aprenda, leia a palavra. Porque você precisa disso. Em todos os casos, todas as vezes que nós vemos guerreiros do Senhor, a palavra diz, e o Senhor operou um grande livramento. Esse livramento pode ser para você, ou esse livramento pode ser para um conjunto de pessoas. Pode ser para a tua família, pode ser para a igreja, pode ser para os conhecidos, pode ser lá no teu trabalho. E aí, quando você batalha,
quando você vai à frente usando tudo que você aprendeu, como um valente de Davi, como um guerreiro que não tem medo de se levantar e lutar pelo Senhor, em nome do Senhor, como Davi fez, ao final nós temos o seguinte: o Senhor opera um grande livramento. Amém, amado? Eles estavam junto com Davi, a gente já viu isso. Não só na batalha, mas nas dificuldades, nas perseguições. Amado, fique junto, não esmoreça, não largue a batalha, a que é a teu respeito ou a que é a respeito de uma outra pessoa ou de um grupo de pessoas. Amém, meu querido? Que o Senhor possa falar mais abundantemente ao teu coração através do Espírito Santo. Leia com calma estas passagens todas e que o Senhor possa te abençoar para que nós possamos ser valentes, corajosos e que possamos enfrentar os nossos Golias cara a cara, de frente, tá? Sem medo, preparados e revestidos da verdadeira armadura, que é a armadura de Deus. Amém, queridos? Bom estudo, boa semana. Fica com Deus, que Deus te abençoe.